você ouve falar bastante de inteligência emocional, não é verdade? Hoje em dia se fala muito da inteligência emocional. Mas a Bíblia fala com outra linguagem. A Bíblia fala da sabedoria, inteligência espiritual. Em 2 Coríntios, você pode ler depois, capítulo 1, capítulo 2, ele fala dessa inteligência espiritual, que nós precisamos desenvolver essa inteligência espiritual. Faculdades espirituais exercitadas para discernir tanto bem quando algo é de Deus, ou o mal, quando algo não é de Deus, não se envolva com isso, sai fora. A Bíblia diz que nós precisamos. Por que que nós precisamos? Por que que é imprescindível que eu cresça em maturidade, em inteligência espiritual? Presta bastante atenção, eu estou resumindo ao máximo o conteúdo que eu tenho para passar para vocês. A Bíblia fala que nos últimos tempos, o diabo faria sinais e prodígios tão maravilhosos que, se possível, fala para o irmão, se possível for, ele enganaria até os escolhidos. E como eu digo sempre, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Até aqueles que já foram escolhidos, separados por Deus, já chegaram a ser aprovados. Até esses, se eles pararem de progredir a crescer, se eles pararem de progredir, eles correm um risco de ser enganados por espíritos malignos. Porque a partir do momento que ele para de praticar, agora já sou escolhido, meu Deus me escolheu, eu fui separado, fui ungido, fui ordenado, agora já está bom. Se ele parar de crescer, as suas faculdades espirituais, sua inteligência espiritual para de desenvolver e ele corre um sério risco de ser enganado por espíritos malignos, que a Bíblia diz que eles vão fazer sinais e prodígios até descer fogo do céu e enganarão a muitos. Se possível, se você deixar, se você der possibilidade, até você que é escolhido. Quantos são escolhidos aí? Amém? Por que que eu preciso saber? Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, filhinhos, não creais a qualquer espírito, nem todo espírito vem de Deus. Há muitos espíritos no mundo. Há muitos espíritos no mundo. Dentre eles, o espírito do anticristo, o qual vocês ouviram que viria, e eu digo que já veio, e que já está no meio do povo. O espírito do anticristo já está agindo, e à medida que nós caminhamos para o fim, ele vai operar sinais, prodígios, os falsos profetas do anticristo, os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos evangelistas, porque tem os 5 falsos na Bíblia. Fala para o irmão, por que tem os 5 falsos? Fala, elementar, porque tem os 5 verdadeiros. Alguém aí já viu uma nota falsa de R$3? Uma nota falsa de R$30? Fala para o irmão, por que não existe o falso? Porque não tem o verdadeiro. Podemos continuar? Então existem os 5 ministérios verdadeiros e existem os 5 ministérios falsos. E a Bíblia diz que se o próprio Satanás se faz de anjo de luz para enganar, não seria de se admirar que os seus falsos ministros se façam de ministros de Deus para enganar. Então, por isso a Bíblia diz que nós precisamos ter a nossa faculdade espiritual, a nossa inteligência espiritual desenvolvida, porque você tem que saber essa língua estranha do Espírito Santo ou não é?
essa língua aqui que está sendo falada é a língua estranha ou é a língua esquisita? Quantos estão entendendo? Essa profecia é de Deus ou ela não é de Deus? Mas tem profecia que não é de Deus? Tem. As famosas profetadas. Eu me lembro uma vez, nós estávamos numa vigília e orando, todos de mãos dadas, e começou uma irmã a profetizar. E ela foi profetizando na cabeça de cada um. E o Espírito Santo falou no meu coração: eu não tenho nada com isso. Não sou eu. Repreende. E eu falei: meu Deus, as pessoas estão chorando, Senhor. Porque certamente está testificando aquilo que elas estão ouvindo. O Senhor falou: não tenho nada com isso, e estou te mandando, repreende. Aí ela veio e eu comecei a orar. Eu comecei a clamar a Deus. E na hora que ela veio pôr a mão na minha cabeça, eu clamei: Jesus Cristo vem em carne para desfazer as obras de Satanás. Irmãos, ela deu um pulo tão grande para trás, rosnando e gritando e se contorcendo, que aqueles que estavam chorando, ainda enxugando as lágrimas, ficaram assustados. Eu acabei de ouvir uma profecia do capeta, achando que era de Deus. Aí oramos e repreendemos. A pessoa depois ficou liberta, graças a Deus. Vocês estão entendendo por que Deus quer que nós venhamos crescer? Há muitas pregações, há muitos moveres. Se possível for, fará até descer fogo do céu. Qual é a expressão que as pessoas usam quando dizem que o que foi uma bênção? Estava o quê? Fogo puro. Alô? Mas que fogo era esse? Era o fogo do Espírito Santo que vem para purificar, para queimar a contaminação, o pecado, a carne, o ego, as coisas do diabo? Ou é o fogo da carne, o fogo estranho, que nós já falamos dele? Muitos têm fogo, mas fogo estranho, fogo da carne. Qual era o fogo? Então a Bíblia está dizendo aqui, exortando aos cristãos hebreus: progridam na fé, cresçam. Vocês receberam os princípios elementares da doutrina de Cristo e vocês não puseram em prática ainda. E por que não colocar em prática? Vocês não estão desenvolvendo a inteligência, as faculdades, o discernimento espiritual. Vocês estão correndo um sério risco de ser levado para lá e para cá por aparência. Por aparência, ficar correndo atrás. Eu tenho que correr atrás daquele lá, porque aquele é famoso. Eu tenho que ir atrás daquele lá. Sabe quem é a pessoa mais famosa para você? O que significa a palavra famoso? Conhecido. O que significa a palavra conhecer? Caminhar junto. Estar debaixo do mesmo teto. Compartilhando a mesma mesa. Ter comunhão. A palavra comunhão vem da palavra comer junto. Comunhão, a mesma raiz é comer junto, compartilhar a mesma mesa. Qual é a pessoa mais famosa para você, igreja? Ainda não é a resposta que eu quero. Nós estamos falando de pessoas. Jesus é lógico, né? Qual é a pessoa mais famosa na tua vida? Ok, também. Vamos falar de cobertura espiritual. Qual é a pessoa mais famosa para você, conhecida, que você realmente conhece? O seu líder. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque você conhece. Você sabe a cidade que ele mora, quantos filhos ele tem, onde é a casa. Vocês estão entendendo? Você conhece. Você conhece. Nós partilhamos a mesma mesa.
Partilhamos a mesma mesa espiritual, muitas vezes nas nossas festas de confraternização, como diz a Bíblia, compartilhamos a mesma mesa natural, temos comunhão, somos famosos uns para os outros. Amém? Mas o crente, criancinha, bebezinho, ele gosta de gente famosa. Ele gosta de gente famosa. Eu estou aqui nessa igreja porque o Benihim não abriu uma igreja ali na esquina ainda. Porque se ele abrir, tchau. Nada contra um homem de Deus, amém? Mas para você pensar, depois você vai entender. Nós vamos ler mais.